Da UFCA. Eu acho que eu tô um pouco informal, né? O jornalismo está em constante mudança. São novas gerações, novas tecnologias. O que será da minha geração de jornalismo? O que esperamos do jornalismo? Qual o jornalismo que temos e qual o jornalismo que queremos? Agora sim. O cabelo será que prestou, hein? Eu espero que o jornalismo contribua para uma sociedade mais justa, igualitária, que combata as desigualdades sociais, que combata a misoginia, homofobia, racismo e toda forma de discriminação. Eu espero a verdade. Independente dela ser boa ou não, muita gente está cansada de fake news. Eu espero do jornalismo que ele seja uma profissão em que os profissionais tenham sistemas de trabalho mais justos, mais seguros, que a gente consiga ter salários que sejam realmente, que nos forneçam condições de trabalhos decentes e que a gente possa realmente exercer a nossa profissão em segurança. Eu espero mudança, porque a imprensa atual está muito abraçada ao capitalismo. E eu acho que o jornalismo tem que ser independente, tem que estar do lado do povo. E o capitalismo não está do lado do povo. Quando eu falo jornalismo, qual a primeira coisa que vem na cabeça da senhora? O que a senhora espera do jornalismo? Eu acredito que é humanidade. Eu acho que um jornalismo verdadeiro que possa transmitir a mensagem de maneira clara e verdadeira para as pessoas. É muito importante trazer realmente o que está acontecendo na atualidade, porque a sociedade precisa saber direitinho. São que a gente muitas vezes vê nas mídias mais grandes informações defassadas, enfim. E isso é importante que sejam realmente sinceras para realmente trazer aquilo para a sociedade, né? Eu diria que ele é um pouco parecido com o nosso curso, que a gente faz biblioteconomia. É mais focado em conservar a informação, em preservar ela, mas também disseminar a informação. É assim que eu vejo o curso de jornalismo. Eu espero que o jornalismo ele possa contribuir cada vez mais para a construção da democracia, possa utilizar cada vez mais a criatividade, a imaginação, que a gente possa usar ferramentas de apuração e metodologias que fujam dos padrões. A gente busque justamente fazer aquilo que o jornalismo deve fazer, enxergar aquilo que nem todo mundo consegue ver. Ao auditório Beata Maria de Araújo, da Universidade Federal do Cariri, campus Juazeiro do Norte, para juntos darmos início à 7ª Semana de Jornalismo do Cariri. Eu sou Denilson Rodrigues. Eu sou a Vitória Ellen e durante os próximos dias nós estaremos dividindo a apresentação deste evento tão especial, que neste ano tem como tema do jornalismo que temos para o jornalismo que queremos. E para falar um pouco sobre essa temática, vamos usar da poesia e da música para ecoar nosso fazer jornalismo. Recebamos neste momento a estudante do curso de jornalismo, Lauri Pereira. E o estudante do curso de música da UFCA, William. Fortalece. Na diversidade do jornalismo é onde a alteridade floresce. Na sociedade que se faz jornalismo é ir além da materialidade. Precisamos construir um jornalismo sem sensacionalismo. Jornalismo sem crítica é acrítico. Só fortalece o individualismo. Jornalismo sem forma só desinforma, mas não transforma.
Precisamos fazer um jornalismo que vá além do informar, não só divulgar, mas confrontar. Obrigada. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço cafuné quando tu for dormir. Te dou café. Oi, gente. Boa noite. Vou falar bem rapidinho. Acho que não precisa nem ser sair daqui não, que a gente já vou passar. É um prazer muito grande estar aqui junto com todos nessa 7ª semana, né? A gente está nessa semana pensando uma programação, como vocês perceberam, que tenta fazer uma maior interação dentro do curso, né? Assim, tão importante quanto pensar o jornalismo que queremos. Acho que é muito importante também a gente pensar a Semana de Jornalismo como um momento de compartilhamento e de integração do curso, né, em que todos os semestres estão reunidos para poder pensar junto o jornalismo que queremos, o curso que temos, o curso que queremos, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante a programação, espero que vocês se animem para participar no ano que vem também na organização. E meu muito obrigado, e obrigado também a todas que estiveram na organização, que são muitas pessoas. Eu seria incapaz de citá-las aqui, porque certamente eu iria esquecer, mas essa semana foi feita com muita gente, principalmente por estudantes que são, na verdade, o coração da universidade. Então, meu muito agradecimento a todos os estudantes que estiveram envolvidos diretamente na organização dessa semana. Então, com vocês, boa noite e vamos lá continuar. Outro jornalismo é preciso. Desafios que se impõem à profissão. E para mediar esse encontro, convidamos ela, que é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco.
Tem mestrado em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela mesma instituição. Atualmente é professora aqui na UFCA e integrante do grupo de pesquisa em processos jornalísticos e inovação, pela UFCA e CNPq, e também do grupo de pesquisa em jornalismo e mobilidade, pela UFPB e CNPq. Como jornalista, foi produtora na TV Correio, afiliada à Record, repórter do jornal Correio da Paraíba e editora de texto na TV Paraíba, afiliada da Rede Globo. Mas dizem por aí que em nenhum trabalho ela trabalhou tanto como no Bom Vozes do Cariri. Estamos falando da professora Lígia Celi Rodrigues. Fica no off que ela falou aqui. E quem também vai compartilhar conosco muito conhecimento nesta noite é o presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, SBPJ, e que tem realizado estudos importantes sobre o trabalho no jornalismo brasileiro, com destaque para a coordenação da pesquisa Perfil dos Jornalistas Brasileiros. É professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e do programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC. Além disso, é pesquisador do Observatório da Ética Jornalística e do Laboratório de Sociologia do Trabalho. Com vocês, Samuel Pantoja. Logo mais, a comissão de inscrições passará com as listas de frequência e, ao final da palestra, abriremos para o momento de perguntas. Uma boa palestra para todos e todas. Agora fechamos para a SBPJ em novembro os 5 relatórios que se transformaram em artigos científicos. Pela primeira vez a gente conseguiu ter dados estatísticos suficientes para escrever um perfil de cada região. Então são 5 jornalismos só no Brasil, né? Não só pelos dados, os indicadores socioeconômicos, né? Senão também pelos valores culturais de cada região, né? Então eu estava comentando ainda há pouco com a Lara e com o Edwin, quer dizer, se a gente pensar, por exemplo, em termos de gênero e raça, né? A prevalência, né, da presença de mulheres, né? O que não significa salário igual aos homens, porque tem essa, né, essa desigualdade de gênero que ela atravessa todo o mercado de trabalho no Brasil e no mundo, né? Então não é uma prerrogativa, é algo estrutural, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Sul, onde a presença de pessoas pretas e pardas como eu são 9,5% apenas, e no Norte, na Amazônia, são 2/3, e no Nordeste são quase 60%, né, de pretos e pardos. Então, são nuances da profissão que repercutem no fazer, na prática profissional, nas rotinas produtivas, no olhar da realidade, naquilo que forma e transforma, como diria lá ainda há pouco, né? Quer dizer, essa questão aí. Então, eu começo indagando o que é o jornalismo e no que ele está se tornando, né? E cito ali essa apresentação vai ficar disponível para vocês, depois já está com o professor Edwin, tá? Cito 2 pesquisadores holandeses com os quais a gente tem trocado figurinhas, principalmente o Dois e o Mike Dois, né, que pesquisa também trabalho a partir da Holanda, né? Mas eles nos chamam a atenção para isso. Eles dizem, a questão não é mais o que é o jornalismo, se é um conhecimento, se é uma forma social de conhecimento, se é um relato, se é uma narrativa, se é uma contação de história, seja lá o que for, né? Eles dizem, nós precisamos teorizar o jornalismo contemporâneo com um conjunto bastante complexo e desenvolvido de atitudes e práticas, né? De grupos, equipes, indivíduos envolvendo jornalistas e também áreas afins como programadores, designers, profissionais de marketing, cientistas de dados, etc, etc, né? E eles apontam no que ele está se tornando, que é exatamente aquilo que vocês estavam colocando no começo aqui, né, nas diversas falas que me antecederam, essa transformação. Nós estamos começando um projeto de pesquisa para investigar a sustentabilidade de jornalismo independente na região de Florianópolis. E aí,
assim, o consenso da equipe, esse projeto começou a ser executado em 1º de maio desse ano com recurso da Fundação de Pesquisa do Estado. A gente está chamando de Transforma Major, que é uma tentativa de buscar justamente respostas, né, para a sustentabilidade não apenas financeira, né, mas de editorial, circulação e engajamento, de gestão e, sobretudo, a repactuação entre o jornalismo e os seus diferentes públicos. Eu acho que se trata disso. A crise nos oferece essa oportunidade. Não é só uma crise do modelo de negócio. O modelo de negócio, empresa, esse sim está em crise, né? O que foi inventado em meados do século XIX, em torno de 1865, quando Émile Girardin, um editor francês, inventou o anúncio publicitário, e esse modelo se manteve até 20 anos atrás, mais ou menos, esse tem crise. Mas o jornalismo não. O jornalismo como conhecimento humano não. Não inventaram nada para substituir essa arte de presentificar a realidade, de representar a realidade no presente, no aqui e agora, né? A arte tem uma pegada, o William nos leva a um tipo de enlevo, a poesia da Lauren também, a ciência responde de outra maneira, a religião responde de outra maneira, o senso comum responde de outra maneira, mas o jornalismo não, né? O jornalismo é aquele espaço onde as pessoas buscam referências para tomada de decisão, onde elas buscam informação simples sobre um circuito cultural que está rolando em Juazeiro, ou sobre o trânsito, ou sobre o clima, ou sobre a chuva, sobre coisas singulares. É aqui que ele se ampara, aqui que ele se diferencia da ciência e da arte, né? Os autores destacam 4 tendências, então, Lígia. A primeira, uma reorganização dos ambientes de trabalho. A pandemia agudizou isso barbaramente. Eu tive na redação do jornal Estado de São Paulo, meu filho trabalhava lá naquela época, em 2020, novembro de 2020, quando fui cuidar dele, ele teve um problema de saúde grave em São Paulo. E fiquei perplexo, porque aquela redação de 500, né, pessoas trabalhando com ninguém lá, os estúdios, né, de áudio, de vídeo, tudo, né, era uma sensação ruim, né? A ausência do humano no fazer jornalístico, né? Estava todo mundo, né, pela pandemia, trabalhando online, e as grandes empresas não voltaram 100% presencial, né? Elas estão ainda definindo qual é o tamanho que essa equipe presencial vai ter, já estão contratando também de online, né, na carteira, contrato remoto, em geral com salário mais rebaixado. Então essa é a primeira questão, a reorganização dos ambientes de trabalho. A segunda tendência, a fragmentação das redações. A terceira, a emergência de uma sociedade redacional. Todo mundo digita, todo mundo publica, todo mundo está conectado, aparentemente todo mundo tem o mesmo poder de fala, mas não tem, né? O seu algoritmo nos separa, nos divide em cápsulas, em clusters, em bolhas, que não são as bolhas, né? São coisas mais duras que bolhas, né? Ou seja, o que poderia nos integrar nos afasta, né? E quem tem poder de fala, muito poder de fala, continua tendo, né? Então é um poder de fala desigual. Aquela expectativa lá na virada de 95 para 96, quando eu estava começando o mestrado, e muita gente diz, a internet vai nos redimir, todo mundo vai poder falar do mesmo jeito. Não é verdade. A desigualdade, a exclusão que há no mundo real, há no mundo digital, virtual, né, representado pelo ambiente web de maneira geral. E por último, algo que impacta profundamente, né, o nosso fazer, a nossa prática profissional e o nosso pensar também, jornalismo, que é a ubiquidade das tecnologias midiáticas. Essa sim, né, tá ali, está nos grupos de WhatsApp. É a experiência que nós passamos em 2018 com a eleição do inelegível. Agora em 22 quase o sujeito foi reeleito e a gente chegou à beira do precipício, né? Porque tinha um aparato de mentira, um aparato de desinformação, um aparato de corrupção da opinião individual e coletiva das pessoas montado, e continua montado em torno de um oligopólio liderado pelas plataformas digitais. É isso que nós estamos enfrentando de maneira mais profunda. Essa é a crise do conhecimento, essa é uma crise das instituições epistêmicas em geral, da ciência, a arte, a religião, o jornalismo, tudo que a gente pensar, antropologia, sociologia, a filosofia, né, tudo de algum modo, neste momento, foi colocado em xeque, em função de um episódio que é muito determinante para isso tudo. Não é o único, mas ele gerou uma onda planetária. Em 2016, foi eleito à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump foi eleito com base numa fraude entre Cambridge Analytica, que é uma empresa britânica, e o Facebook, né?
Essa denúncia está num documentário chamado Privacidade Hackeada, disponível na Netflix. E está na sequência numa investigação mais profunda chamada Dilema das Redes. E tem um terceiro documentário chamado Coded Bias, que investiga o poder do algoritmo. Então está tudo ali, está tudo dito ali. Agora, qual é a questão? Não é só a questão tecnológica, é o uso da tecnologia, a apropriação da tecnologia para a destruição de uma coisa que é, para o jornalismo, eu diria, Lígia, é a alma da nossa profissão, que é o pacto com a verdade. O jornalismo surgiu lá, né, secularmente, vamos dizer, o jornalismo como conhecemos agora, 1835, 1850, 60, a partir das experiências na França, sobretudo, o modelo empresa, né, fazendo 3 promessas seculares, né, a defesa da democracia, né, é bom a gente sempre perguntar qual democracia, né, de qual democracia nós estamos falando, porque nem sempre estamos falando a mesma coisa, né, a defesa da liberdade de imprensa e de expressão e, por último, a defesa do primato da verdade, né? Então, quando o Trump é eleito, o Trump vai para o Twitter, agora chama-se X, né? O Twitter agora mudou de nome, e faz do Twitter o seu local de fala, né? E opera, durante 4 anos, uma política de destruição da verdade como pacto social, né? Eu estava vendo hoje um jornal hoje, né? Enquanto almoçava com o Edwin, estava rolando matéria sobre vacinação. Lá como cá, o movimento anti-vax é muito forte, né? Lá setores inteiros da sociedade estadunidense não tomaram nem a primeira dose contra a Covid, porque acreditam que tem um chip, porque acreditam em todas aquelas, né, bizarrices que foram propagadas, né? A mudança do DNA, as mulheres vão ter barba, os homens vão acontecer isso, aquilo, enfim, né? As pessoas fecharam um regime de crença em torno disso. E isso é resultado direto, né, dessa destruição dos pactos da verdade, né? A gente vai ver, daqui a pouco eu recuperei um anúncio, acho que é de São Paulo, sobre vacinas, porque era um negócio absolutamente tranquilo entre nós há 10 anos, né? Vacinas salvam vidas. Num ambiente como esse aqui, era chovendo molhado, não tinha novidade nenhuma. Agora depende do ambiente, depende da composição, né? Eu tenho ido a formaturas na Universidade Federal de Santa Catarina e fica um burburinho assim, né? Quando eu toco nesse assunto, porque a destruição, o uso da mentira como estratégia de poder destruiu, solapou essa base social de construção das verdades, dos pactos, né? Então é muito complicado. A gente vai mostrar depois ali uma pesquisa que saiu agora, no final de agosto, foi publicada em setembro, do Instituto de Defesa da Democracia, que inclui aí pesquisadoras e pesquisadores da UFMG, UNB, UERJ e Unicamp, e é muito preocupante, né, como isso alcançou a sociedade brasileira. Não significa que acabou com a eleição do ano passado, está presente, estava presente ontem, gente, aqui, e Juazeiro seguramente estava, como estava na minha cidade. Eu fui votar e depois viajei, na eleição de conselhos tutelares, estava lá. As fake news estavam lá, as igrejas evangélicas mentindo estavam lá, disputando a hegemonia de ideias, tentando, né, transformar o que é um direito numa discussão, né, de costumes e valores e dogmas, né? Vamos passar. Bom, aí o passo seguinte é pensar o jornalismo como forma social de conhecimento, né? Pensando no que ele é, eu queria rapidamente recuperar 2 autores que são muito importantes para o meu trabalho lá, tanto na graduação quanto na pós. Robert Park, um jornalista e pesquisador negro que viveu nos anos 30, 40, né, 20 a 40, ele estava muito ativo. Ele fez doutorado na Alemanha e ajudou a fundar a escola de Chicago, chamada Interacionismo Simbólico, né? Então, Chicago, em 1940, tinha 1 milhão de habitantes. Então, era um laboratório a céu aberto, né? E ele, basicamente, fez as pesquisas de recepção, né? Como o jornalismo era percebido pelas comunidades, como as pessoas entendiam e o que significava para elas aquilo, que valor tinha, né? E o Park foi o primeiro cara, em 1940, ele escreve um ensaio que diz que a notícia teria que ser encarada como uma forma de conhecimento, que não era nem o senso comum, da onde ela partia, na maioria das vezes, né? Nossa fonte primária está no senso comum, né? E também não era a ciência. Não é um conhecimento sistemático científico, é um intermésio aí entre o senso comum e a ciência, e aqui que se localiza o conhecimento representado pela notícia. Adelmo Genro Filho, saudoso colega lá, professor da universidade, escreveu um livro, em 1987, ele publica esse livro chamado O Segredo da Pirâmide, para uma teoria marxista do jornalismo. Ele recupera a ideia do Park e dá um passo adiante, né, dizendo que o jornalismo é uma forma social de conhecimento cristalizada no singular. O Adelmo foi, né,
se apropriou de uma discussão milenar na filosofia clássica alemã, que trabalha com essa tríade, essas três categorias. Diz basicamente o seguinte: tudo na vida está representado em três dimensões: o singular, o particular e o universal. E o Adelmo faz um balanço, né, uma discussão teórica nesse livro dele, entre arte, ciência e jornalismo, para dizer no que essas formas de conhecimento têm, né, em comum, e basicamente é a representação da realidade, e naquilo que elas são diferentes. A ciência sempre procurando uma explicação universal, a arte na categoria do típico ou em contextos culturais o particular, e o jornalismo essa singularidade, né? Então ele vai dizer que é isso. Cada um de nós aqui representa, tem essas três dimensões representadas, né? Eu e Lígia somos pessoas que usamos óculos, né? O Edwin também usa, e tem outros colegas aqui, você também usa, né? A nossa fotógrafa também usa. Ou seja, nós temos aqui nesse plenário um grupo de pessoas que usam isso aqui para ver o mundo, né? Nós somos singulares por isso, sim. Mas nós podemos também dizer que somos particulares porque somos jornalistas ou estudantes de jornalismo, ou pertencemos a essa comunidade, né? Então, estranhamente, nós somos singulares porque usamos óculos, mas também somos particulares porque somos jornalistas ou estudantes de jornalismo, né? Mas também é estranho dizer que a gente é singular, particular e é universal, porque todos nós aqui somos seres humanos. Portanto, temos essa perspectiva de singularidade, né? E o Adelmo vai dizer, então, que o jornalismo representado nesse singular, ele recupera lá a discussão do lead e tal, vai dizer que no lead da síntese, da singularidade, aquilo que não pode faltar na notícia é, digamos, aquilo que ele considera as questões objetivas da notícia, né? A realidade objetiva é respondida de maneira singular, que é o lead, né? Então, chama o lead de síntese da singularidade, né? O que, como, quando, onde, porquê, etc., para quê, tudo aquilo que os professores de redação nos ensinam com toda a sua paciência, né? E aí, dessa discussão, eu queria dar uma aceleradinha aqui, porque tem um conceito muito importante, né, que está nessa obra do Adelmo, que é o conceito de objetividade, né? A gente não vai fazer uma longa digressão sobre isso. Tem esse estudo que saiu em maio desse ano. Eu vou organizar com o Edwin amanhã uma pasta com todas essas referências e deixar com ele. As pessoas interessadas depois podem pedir, né? Mas saiu um relatório da Universidade do Arizona, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a percepção desse conceito de objetividade para as novas gerações e velhas gerações de profissionais que estão à frente de grandes redações nos Estados Unidos. E é muito interessante observar, né? Eles estão começando agora a segunda fase, embora a tendência da pesquisa seja criar um manual de redação, que eu acho que é muito pouco para digamos, para a expectativa que a gente tinha, né? Mas é muito interessante eles observar esse processo em movimento, né? Como que era a compreensão do conceito de objetividade da geração anterior e como que as redações estão encarando isso hoje, né? Então, a saída que eles estão vendo, por exemplo, via diversidade, né? Fazer com que as equipes sejam mais diversas, representem, né, mais mulheres, negros, né, jornalistas de origem latinas, enfim, nas regiões dos Estados Unidos, como a Flórida, por exemplo, que é muito, né, tem muito latino morando ali e tal. Enfim, tem algumas saídas, né, que esse pessoal da Universidade do Arizona aponta a partir dessa entrevista, dessa primeira parte da pesquisa. Eles ouviram quase 80 profissionais, uma pesquisa qualitativa, portanto, baseada em entrevistas, né? Mas, voltando aqui ao Adelmo, ele vai, para mim, resolver esse problema da objetividade, né? Em definitivo. Só não se trata de não ser objetivo ou de ser subjetivo. Se trata de perceber que a notícia, vou colocar a notícia como sinônimo do que a gente produz, em termos, né, quantitativo, é o que é preponderante no jornalismo, mas pode ser qualquer outro gênero. O conteúdo jornalístico produzido representa sempre a dimensão objetiva da realidade e a potência subjetiva de quem produziu aquilo. O olhar, a percepção, né, a empatia, a sensibilidade. Isso está presente na notícia. Então não adianta a gente ficar tentando inventar aquela história, porque todo mundo tem o direito a uma opinião, é um problema psicológico. Não. Você tem um sujeito produzindo um conhecimento. E a relação desse sujeito, homem ou mulher, com essa realidade, com esse objeto, é inseparável, porque ele está produzindo um conhecimento social, né? Então,
ele faz uma crítica aos autores, no começo, no capítulo 9, que é o capítulo bem central desse livro, dizendo que a maioria dos autores reconhece que a objetividade plena é impossível, mas admite isso como limitação, né? Então a gente ouve muito, não, tudo bem, vamos ser objetivo, é uma meta, a gente não alcança, mas vamos lá. Então, se é uma meta que a gente não vai alcançar nunca, para que serve isso? Deixa de fora, né? Encara de uma outra maneira. Pensa que a notícia é resultado dessa dualidade, dessa, digamos, fecunda interação entre objetividade e subjetividade. Então ele vai dizer, mas admite isso como uma limitação, um sinal da impotência humana diante da própria subjetividade, ao invés de perceber essa impossibilidade como um sinal da potência subjetiva do ser humano diante da objetividade. Então ele reconhece essa questão. Pode passar isso aí, por favor? E aí tem duas coisinhas para fechar, Delmo, que eu acho bem importante, que é o conceito de fato. Fato social é a nossa matéria-prima, né? Esse fluxo intenso, permanente, contínuo da realidade que ele chama de, né, fato social. E o conceito de fato, para ele, também é diferenciado, porque ele vai dizer, olha, o fato não existe em si, é sempre algo atribuído pelo teu olhar. Tu constróis, né, ao olhar o fato social, o próprio fato, né? Então, essa explicação que está na tela ali. O conceito de fato implica na percepção social dessa objetividade, na significação dessa objetividade pelas pessoas, pelos seres humanos, né, em ação, como jornalista. E aí, dessa ideia de fato, ele vai derivar 5 teses, né, para pensar o jornalismo. Eu peguei só a última, a 5ª tese, que é a mais interessante para fechar essa ideia de jornalismo como forma social de conhecimento, né? E eu permito ler para vocês aqui. Ele vai sempre trabalhar na ideia de recorte e escolha, porque, no fundo, a proposta teórica do Adelmo está ligado à noção de praxis, né? A possibilidade de você escolher caminhos, definir caminhos, se autoconstruir, né? Um processo de autoconstrução humana permanente. E você vai fazendo escolhas, né? Eu escolho cobrir dessa maneira ou daquela, né? Eu vou trazer imagens sobre o assassinato do Genivaldo de Jesus e vocês vão ver as escolhas que foram feitas pelas pessoas que cobriram aquilo. Desde um jovem jornalista que trabalha para um site de notícias ligado ao Jornal do Comércio em Recife e que é reproduzido no UOL, até o portal G1, né, em Sergipe, que deu até hoje o título mais confuso que eu li nos meus 63 anos, 40 e tantos estudando jornalismo, nunca vi um título tão confuso quanto aqui. Então, voltando aqui, essa 5ª tese do Adelmo vai dizer isso. Os fatos jornalísticos são um recorte nesse fluxo contínuo, né, de fatos que acontecem todo dia, as centenas, a gente cobre uma parcela disso, né? E é inevitável, por ser, né, que seja em si mesmo uma escolha, os fatos acabam sendo, a gente escolhe que fatos vai cobrir, de que maneira vai cobrir, como vai angular, quem vai ouvir, como vai hierarquizar essa informação, quem que eu vou deixar de fora, quem que eu trago, né, para o conteúdo noticioso. Mas, aí ele adverte, para evitar o subjetivismo e o relativismo, é importante agregar que essa escolha está delimitada pela matéria objetiva. Eu preciso dar conta do lead. Vamos falar do lead, né, que é uma linguagem que todo mundo entende. Eu preciso responder às questões que o lead me coloca. Senão, eu não estou fazendo jornalismo. Se eu me afasto disso, eu estou fazendo ficção, eu estou fazendo arte, eu estou fazendo poesia, que é uma outra forma de representar a realidade, tão válida quanto o jornalismo, né? Ou seja, por uma substância histórica e socialmente constituída, independentemente dos enfoques subjetivos e ideológicos em jogo. Então isso é importante frisar, porque não se trata de substituir a objetividade pela subjetividade ou pelo subjetivismo, né? Mas se trata de reconhecer que essas duas dimensões estão presentes no fazer jornalístico. Então, aqui tem 2 conceitos fundamentais, um eu já me referi, para entender essa obra do Adelmo, um é praxis, né? Nesse sentido que ele atribui Marx, atividade livre, universal, criativa, autocriativa, por meio da qual o ser humano cria, faz, produz e transforma, conforma, ou configura, ou reconfigura, né, o seu mundo humano histórico a si mesmo. O outro conceito é o conceito, podemos passar, de ideologia. O Adelmo recupera a discussão, né, recusa a ideologia como falsa consciência e diz: a ideologia, para mim, para ele, é um conjunto de ideias que impliquem um compromisso do sujeito junto ao mundo histórico-social. Ou seja, aquilo que permite essa postura ativa da consciência diante da realidade histórica do mundo. Ou seja, tanto para negar ou afirmar esse próprio mundo, né? Aqui ele também, dialeticamente, trabalha com a possibilidade de que as pessoas podem aderir a uma determinada ideologia. O negacionismo, por exemplo, né,
é uma ideologia forte que muita gente aderiu, né? E continua no terraplanismo, no antivax, etc. Tudo isso que vocês estão observando, que não é um fenômeno seguramente só da nossa região, mas está presente aqui também. O conceito de ideologia, para fechar aqui mesmo, que eu assim, considero, que eu tenho trabalhado mais, considero que é mais avançado de tudo que eu li sobre isso, a partir da ideologia alemã do Marx, que foi só um início, é esse conceito do Gramsci, que está projetado aqui, que definiu a ideologia dessa maneira. A ideologia é mais do que um sistema de ideias. O Adelmo foi nesse ponto, né? O Gramsci vai dizer, ela também está relacionada com a capacidade de inspirar atitudes concretas e proporcionar orientação para a ação. Né? Eu tenho um sistema de ideias, de crenças, de convicções. Cada um de nós tem uma trajetória de vida, uma formação, uma sociabilidade primária, né? Uma família, uma cultura, e isso te orienta a tua ação sobre o mundo, né? A tua visão de mundo, né? As tuas escolhas que tu fazes no dia a dia, né? Isso não tem nada de extraordinário. Muitas vezes é que tenta se ocultar, né? E às vezes a gente contribui para essa confusão. No governo anterior, a mídia mainstream ficava dizendo, não, tenho a ala ideológica do governo tal, aula, não vou dizer o nome do cara, a aula técnica do governo tal, a ala militar. Não, num governo, né? Num projeto político do governo é tudo ideológico. Né? Pode até dizer, não, eu não tenho, em geral, quer dizer, eu não tenho ideologia, né? Quem tem é a Laura, eu não tenho. Né? E quando você nega e atribui ao outro, é porque você tem. Né? A negativa de dizer, eu não tenho ideologia, quando o cara vem com esse papo assim, não, eu sou neutro nesse negócio, não, tu não é. Né? Em determinadas coisas, a neutralidade não cabe mesmo. Né? Acho que quase tudo na vida, enfim. Aí a gente passa para a discussão, que é uma discussão sobre forma e matéria, porque eu passo o seguinte, né? Se eu digo que o jornalismo é uma forma de conhecimento, mas de qual forma, de qual conhecimento eu estou falando, né? Então aqui é mais pensar nessa relação entre a matéria-prima do jornalismo, que são os fatos sociais, e a forma do jornalismo, que não é necessariamente esse singular, né? Apenas. Né? A gente tem uma forma que passa pelo singular, que passa por essas coisas mais, digamos, únicas, que não se repetem numa cena, num processo de mobilização social, numa comunidade, mas também tem o conteúdo. E essa parte do conteúdo que é, de fato, construída a partir das insinuações subjetivas do seu olhar, né, do olhar de cada um de nós aqui, o que vai se agregar à matéria objetiva. Né? Então aqui eu trouxe umas imagens que basicamente brinca com essa noção de forma e matéria. Essa árvore aqui é muito comum na nossa região lá, que é o garapuvu. Né? O tronco do garapuvu é usado para fazer canoa, pequenas embarcações e tal. Né? Então, para o artesão, quando ele olha o garapuvu, ele vai ver uma canoa ali. Eu não vejo nada, eu vejo um tronco de árvore. Né? O entalhador hoje, né, no museu que a gente foi, na loja que a gente foi lá no centro aqui de Juazeiro, estava fazendo um entalhe numa peça de 21, o dia em que o Brasil bateu a marca das 500 mil vidas perdidas na Covid. Naquela noite, é aquilo ali, exato. Né? O Jornal Nacional publicou um editorial, que é o que a gente vai ver agora, um trecho lido pelo Bonner e pela Renata Vasconcelos, né? Apontando algo que pode impactar, não tem ainda uma coisa que dá para a gente dizer aqui, observando, né? No campo da pesquisa, um resultado mais efetivo, mas essas coisas demoram. Mas observem como é que isso poderia ser um anúncio do fim do dorladismo, pelo menos nesses termos aí. Por favor, roda ali o editorialzinho para a gente ver. Em agosto do ano passado, quando o Brasil ultrapassou o registro escandaloso de 100 mil mortes pela Covid, o Jornal Nacional se manifestou sobre essa tragédia num editorial. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil, 500 mil de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é de horror e de uma solidariedade incondicional às famílias dessas vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados
por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia, o estímulo frequente a aglomerações, a postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como e por que se chegou até aqui. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer, com honestidade e com orgulho, que fez de tudo, fez a sua parte e mais um pouco. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas barulhentos. Não importa. Nós seguimos em frente, sem concessões. E seguiremos em frente, sem concessões. Porque tudo tem vários ângulos e todos devem ser sempre acolhidos para discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. E é esse o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir. Vamos voltar lá para os slides. Você lembra disso, não? Muito bem. Pode passar? Bom, o outro videozinho tem a ver com essa discussão, né? Dando um passo seguinte, né? Eu pergunto ali, isso era o título de um texto que eu publiquei em 21 no Objetos, no Observatório da Ética Jornalística. Jornalismo e ativismo, ainda cabe falar em objetividade, neutralidade, imparcialidade. Para a gente pensar no jornalismo que queremos, nós temos que fazer uma discussão sobre os valores, que novos valores podem embalar, né? A gente não pode deixar um vácuo nisso, né? Nós precisamos repensar a prática profissional a partir da teoria, a partir dos valores que norteiam a profissão, seja os valores de natureza ética, né, deontológica, ou os valores, né, profissionais mesmo, aqueles valores que se consagram na prática profissional, né? Essa jornalista estadunidense é uma mulher negra. Em 2018 ela deu uma palestra no Congresso da Abrage, eu a conheci lá, e em 2018, fazia 5 anos, né, que ela havia sido contratada pelo New York Times. Era a primeira repórter, né, com essa grife aí, repórter especial, que o New York Times contratava, a primeira repórter negra contratada pelo New York Times, neta de escravos, né, do sul da Flórida. Ela tinha tinha uma trajetória, né, de coberturas pautadas pela agenda antirracial, né. E a Nicole Hannah-Jones, que acabou ganhando o prêmio Pulitzer por essa série, o Projeto 1619, que em 2019 fechava 400 anos, né, de escravidão. A publicação do Instituto Butantan, na cidade de Serrana, enfim, né, mas já falamos sobre isso, né. E aí é a referência que eu trouxe, né, para a parte final, que é para pensar nesse jornalismo que queremos a partir dessa ideia de qual é a crise, né? Que crise que nós estamos vivendo, identificação dessa crise, e eu estou muito convergindo nessa direção, né? Mais ou menos concordando com as pessoas que estão, como a professora Silvia Moretson, identificando que é uma crise epistêmica, ou das instituições epistêmicas, a crise que envolve o conhecimento humano nesse final, né, do primeiro quarto do século XXI, é uma crise dessas instituições
que são até mais robustas e mais, né, antigas e mais verticalmente construídas do que o jornalismo, que tem menos de 200 anos. Né? Então, essa referência, só volta um pouquinho ali, no Trump e tal, é muito fundamental porque ela foi replicada e continua sendo replicada. Tem um desses fantoches aqui na Argentina, agora disputando uma eleição lá também para a presidência, perigosíssimo, um discurso dos mais terríveis, né, que eu já ouvi nos últimos tempos, né, e que a sociedade argentina tenha a sabedoria e a lucidez de não escolher, porque vai mergulhar num poço realmente, talvez seja pior do que o que nós vivemos aqui. Mas aqui eu vou pedir para você passar, para a gente ganhar um tempo. Eu tinha trazido algumas coisas do Dilema da Rede, que não vai dar. Vamos rodar adiante. E aí eu quero pegar de um ponto, pode passar adiante, que é o ponto, mais um pouquinho, aqui. Aqui eu trouxe alguns causos que nos colocam diante desse desafio. Né? Falando das potências, o jornalismo continua sendo uma necessidade social inquestionável, não tem nenhuma coisa que os seres humanos criaram para colocar no seu lugar, portanto, relaxem que a profissão tem mais aí, pelo menos, 100 anos de existência numa boa. Né? A gente vai visualizar no final aqui qual é a fotografia do mercado, né, de trabalho no país hoje, combinando um pouco alguns dados da pesquisa do perfil com o Atlas da Notícia, né, que diz que o ecossistema está consolidado em torno, né, das mídias online, né? As organizações online são, hoje, a maioria, né, de veículos, depois vem o rádio, depois vem a TV, depois aqui embaixo vem o impresso. Né? Então, já desde 20, eu acho que já tinha uma indicação disso. 21 eles fizeram o quinto, e esse ano agora o sexto campo dessa pesquisa do Atlas da Notícia, que tem como, né, conceito esse negócio, que também é um pouco controverso, mas eu acho interessante, do deserto de notícias. Né? A gente falava na rádio hoje, na Padre Cícero FM, sobre isso. Né? Quer dizer, o deserto tem a ver com a inexistência mesmo, no local, de algum veículo, qualquer que seja ele. Né? Então, às vezes, a região, como a região que vocês têm aqui, o Crato, né, Juazeiro, e tem a outra cidade, Barbalha, né? Tem uma palavra com um acrônimo aí? Crajubá. Pô, tem que aprender. Tem uma cobertura como a minha região, quer dizer, a região amazônica ainda é, né, o rádio grande veículo. Né? As emissoras, trabalhei na rádio, emissora de educação rural de Santarém, AM, Prisca Zero. Né? Eles têm uma rede que não está ligado à Igreja Salesiana, está ligada à Igreja Católica, né? A obras sociais, né, das prelazias, que é uma rede que atravessa a Amazônia de leste a oeste. Assim, né? São dezenas de emissoras que compartilham, né, pautas, compartilham, né, conhecimento profissional, recursos humanos e tal, financeiro, para fazer coberturas, né, para compartilhar, para trocar e tal. É uma rede interessantíssima. Aqui eu trago alguns causos para a gente pensar nesse poder. Um causo que é, rapidamente, só para lembrar, que é muito marcante, a Lava Jato, né, e a desconstrução da democracia, como as empresas de referência se posicionaram diante disso, e tem uma enorme dificuldade de fazer autocrítica, uma imensa. Né? O Grupo Folha, por exemplo, nunca fez autocrítica da participação ativa emprestando veículos, né, para a ditadura militar, para a repressão à sociedade. A Folha nunca fez. O Globo levou 49 anos, quase 50 anos, fez uma autocrítica pública. Os outros se fingem todos de paisagem, cara de paisagem, assim, né? Estou olhando, né, a Chapada do Araripe, né, à distância, assim, não tem nada a ver com isso. Né? Então, a Lava Jato tem esse poder pedagógico de nos ensinar como não fazer jornalismo, é Lava Jato. Né? Ou seja, repete-se os mesmos erros. Né? A crença cega em uma fonte oficial que tinha um projeto político, né, claríssimo desde o começo. Então, essa imagem viralizou e durante muito tempo a gente teve essa imagem como principal imagem. Pode girar, só para a gente mostrar um pouco isso. Né? Ali são duas. O Rogério montou esse slide para mim. Né? Quando foi vazado o diálogo Lula-Dilma, era um diálogo que ameaça. Quando foi vazado a conversa dos procuradores, aí o trato da notícia é diferente. Né? Vamos passar adiante. Aí o famoso PowerPoint, né? O dono do PowerPoint foi caçado agora,
Interessante isso, né? Essas coisas, o giro que a vida dá. E aqui vem a Lava Jato. Em 2019, em julho de 2019, a gente recebia lá, num auditório como esse aqui, o Leandro Demore, que tinha acabado de publicar as primeiras reportagens da Vaza Jato. Né? Vaza Jato desconstrói o padrão Lava Jato de cobertura. Né? E a imprensa foi feita uma nada toda atrás deles. Né? Vamos passar. Assim, o segundo caos ainda me comove até hoje, porque nós vivemos intensamente isso lá, o Edwin estava lá também, que foi o assassinato de reputação seguido do suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva, professor que havia sido eleito em 2016 para ser reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O padrão mesmo, uma operação Ouvidos Moucos, né, que hoje, dia 2 de outubro, faz 6 anos da morte do Cal. Né? Então hoje foi um dia também de celebração lá, de memória, de lembrança, né, e de denúncia. Porque nós vivemos na Universidade Federal de Santa Catarina há mais de 10 anos o cerco, né, e o ataque constante dessas forças de Estado que se aliaram à extrema-direita. A Polícia Federal mudou um pouco lá, mudou as figuras lá, mas a prática continua sendo a mesma. O Judiciário Federal, o Ministério Público Federal, ou seja, tudo sequestrado por essas organizações de extrema-direita. Então, há 10 anos cercando a universidade. Hoje, enquanto eu estava aqui, eu sou secretário de comunicação da universidade também, por função. Tive que, né, mobilizar a equipe, mediar, né, uma publicação de um conflito, porque a Polícia Militar resolveu botar uma viatura, como eles chamam, um carro da Polícia Militar, 4 vezes por dia no campus. E hoje queriam prender 2 estudantes do Centro de Comunicação e Expressão sob acusação de portar cigarros de maconha. Né? Eles não tinham cigarros de maconha. Então os caras fizeram todo um cerco. Por causa disso, em 2014 nós tivemos a Batalha do Bosque, que foi a invasão da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal no campus. Foi uma coisa terrível, que gerou processo contra técnicos administrativos, colegas docentes, estudantes, que ficaram anos da sua vida respondendo processo bizantino naquele TRF4 de Porto Alegre, que é outro antro de extrema-direita. Né? Então, se você olhar os nomes e sobrenomes de juízes, magistrados, desembargadores, é tudo, né, tudo remonta a capitanias hereditárias. Vem lá. Gerações para gerações, para gerações e gerações. Então, o olhar deles sobre a sociedade, sobre costumes, sobre a agenda feminista, sobre a agenda antirracial, isso tudo não existe, não importa. Importa o que eles veem no mundo. Esse cara era um cara conservador, honesto, saído do interior de Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Tubarão, e tudo que ele fez na vida foi a carreira acadêmica na Universidade Federal de Santa Catarina, antes de uma militância intensa na juventude do MDB contra a ditadura militar. Era pobre e morreu pobre, né? E foi acusado de ter roubado 80 milhões de reais. 80 milhões de reais é um investimento de 11 anos no programa Universidade Aberta, que era gerenciado pela Universidade Federal de Santa Catarina. 11 anos, passou por 3 períodos de reitoria. Né? O desvio, no final, foram bolsas e coisas que poderiam ter sido investigadas mais a fundo, e não chega a 1% desse valor. Dá 0,8% de desvios encontrados. Mas eles prenderam primeiro as pessoas para depois elas, presas, provarem que eram inocentes. Por isso, né, o padrão Lava Jato não serve mesmo, né, porque ele faz uma inversão perversa e nos coloca sempre numa situação terrivelmente complexa para a cobertura, que é a acusação se coloca à frente, né, da presunção de inocência. Eu prendo e depois a pessoa presa que se vire para provar a sua inocência. Né? Então o que aconteceu foi isso, tá? Que foi um pouco uma derivação dessa operação Lava Jato. Isso aqui é um post da Polícia Federal, ficou 45 dias no ar, né? Operação Ouvidos Moucos, combate desvio e tal. Eles mantiveram isso durante 45 dias, só tiraram quando a família pediu para tirar, porque essa informação é falsa, a acusação é falsa, a acusação não procede. O reitor já havia sido acusado de dificultar as investigações, o nome dele não aparecia em lugar nenhum. Né? Então, faço esse registro aqui até em nome da memória do Cal. Pode passar. Aí nós vamos, isso aqui é a acusação após a morte, eles continuaram dizendo suspeito de desviar recursos, isso é Folha de São Paulo, né? Aí é clickbait puro, né? Pode passar. E aí é o Diário Catarinense, que não existe mais, foi o único jornal que deu a causa morte real. Né? Pode passar.
Aqui, vou caminhar para o final, de fato, com esse caos que está mais próximo da gente. O assassinato, a morte de Genivaldo de Jesus. Quando o Estado mata à luz do dia, com câmera de celular filmando tudo, né? E o grau de dificuldade de cobrir por essa confusão entre a objetividade, por essa submissão a forças do Estado, submissão a laudos que são fake, né? Vocês estão acompanhando a investigação jornalística que está sendo feita sobre a Operação Escudo em São Paulo, né? Dos 19 primeiros mortos pela Operação Escudo do governo de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, 16 foram executados. Só 3 não têm indícios de execução. 16, gente. 16 pessoas foram executadas com tiro na nuca. Portanto, quem é executado com tiro na nuca não está em confronto, não está trocando tiro com a polícia, está rendido. Tá certo? Quem é executado com tiro na cabeça de cima para baixo está possivelmente em uma posição, né, de joelhos, né, rendido. Né? Então, isso aqui é que a gente precisa atentar naquilo que eu falava na repactuação. Pode rodar, por favor? Olha só, essa manchete da Folha. O homem morre, olha a inversão ali, o homem morre asfixiado após ser trancado em viatura por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. A Folha apanhou pra caramba em rede social por causa dessa manchete. Aí no dia seguinte, ela deu, tá lá em cima, tá? Polícia mata homem por asfixia com gás em Sergipe, é isso, né? Na edição impressa, eles deram o factual, né? O singular, fizeram, né, o lead. Aí, o seguinte, pode passar? É o Estadão. Homem é morto após ser trancado com gás em viatura da PRF Sergipe, tal, né? Não há uma acusação de que o Estado matou um cidadão negro, né? E aqui é aquele negócio que eu falei para vocês, o G1 Sergipe. Homem morre após ser abordado e colocado em porta-malas de viatura da PRF em Sergipe e o veículo estava tomado por fumaça. Fumaça veio do céu e tomou o veículo, né? E aí vai um jovem jornalista, que é o próximo slide, e diz pra gente o seguinte: assassinado em câmara de gás da PRF, Genivaldo de Jesus morreu exatamente 2 anos após o caso George Floyd. Brilhante, né? Ele pega o singular, o assassinato do Genivaldo, e liga a um fenômeno que tinha se tornado universal pelo volume de mobilização, protesto, que era o assassinato do Floyd 2 anos antes. Um jovem jornalista desse portal, ME10, né, que foi lá, que cobriu, que foi à cidade, que ouviu pessoas, que entrevistou familiares, testemunhas oculares e tal. Os outros veículos não tinham poder de mandar ninguém para lá. O G1 Sergipe não tem repórteres capazes de ir lá e verificar isso. No dia seguinte, já se sabia, né, que a causa morte, né, tinha sido em decorrência da câmara de gás, né, da insuficiência respiratória e tudo mais. Né? Então, estou mostrando isso porque eu acho que aqui a gente pode verificar as escolhas, as possibilidades de cobertura, né? E criticar e refletir sobre isso também, né? Sem ter aqui a pretensão da verdade, nem ser a palmatória do mundo. Mas tem coisas que não dá mais para admitir, né, gente? Não dá mais para engolir, não, né? É complicado. Bom, com isso aí, né, aí tem o Nexo, né, que já é mais uma coisa analítica. O Nexo não trabalha, o Nexo Jornal não trabalha com hard news e tudo mais. Podemos passar. Podemos passar também, não vou trabalhar com isso. Tem um desenho que eu fiz, mas eu acho que o tempo já avançou. Eu vou deixar para vocês depois, no debate, se alguém quiser levantar. Um desenho sobre essa questão da sociabilidade virtual. É um desenho que eu fiz mesmo, pessoalmente, com a ajuda do meu filho. Pode rodar aí. Esse desenho não está muito bem, né? Eu acho que, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas esse labirinto da desinformação, eu tentei colocar a nossa vida ali como usuário, né, ligado à ideia do modelo de negócio das plataformas, que é o sequestro do tempo de vida de cada um de nós, né? É fácil de fazer essa conta, em qualquer sala de aula dá para fazer. Aqui nesse auditório dá para fazer. Qual é a média de tempo? Opa, chegou aqui mais uma audiência aqui especial. Veio para cá. Classe. Qual é a média
de tempo que cada um de nós fica em rede social. Se eu disser aqui no auditório 5 horas, é baixo? 6? É mais ou menos? Mais ainda? 8? 8 está razoável? Não tem nada no copo, mano. Está vazio o copo. 8 horas, né? Se a gente tivesse 100 pessoas aqui, Ed, faz a conta aí. Você está com o celular na mão. 100 pessoas, 8 horas por dia. 800 horas, né? A primeira fechou? 800 horas por dia. Vezes 7. Bora, mano. 800 vezes 7, 5.600? Não, dá mais, né? 56 mil, quanto dá? 5.600. Praticamente 58% feminino, 41,9%, 42% masculino. Né? Não binário 0,3%. Pode passar. Aqui é faixa etária, vamos passar adiante. Raça, cor-raça, né? Nós somos ainda uma categoria essencialmente branca, 67,8%. No entanto, praticamente 30%, 20,6% mais 9,3%, se autodeclararam pretos e pardos. Pode passar, isso na média, né? Graduação, uma coisa importante porque lá a primeira pelo quadro falava sobre deserto de notícias, em que muitas cidades do Cariri, a gente fala muito de Juazeiro, Crato, Barbalha, mas há muitos municípios do Cariri em que não há sequer um veículo de grande porte local. São cidades que reproduzem conteúdos produzidos por emissoras, por veículos de fora. E isso abre margem para uma proliferação, digamos assim, dos chamados influenciadores digitais, que não são necessariamente jornalistas. O jornalista pode ser um influenciador digital, mas ser influenciador digital não significa que você é um jornalista. E aí eu queria, professor, que você falou um pouco sobre isso mais cedo lá na Rádio Padre Cícero, mas como é que os jornalistas aqui são estudantes, em sua maioria, que estão se formando na área e estão sendo contratados para atuarem como social media ou influenciadores digitais, como é que essa nova geração de jornalistas pode se preparar para um mercado em que cada vez menos eles têm sido demandados em relação às suas práticas jornalísticas e cada vez mais têm sido demandados a partir de práticas da área do marketing, que muitas vezes se contrapõem à própria lógica do jornalismo. Então, há uma solução a curto ou médio prazo para isso? Né? E aí eu cheguei para os estudantes e perguntei, mas vocês estão estudando na universidade pública, defendendo, acredito, a universidade pública, e vocês vão trazer o MPL para dentro da universidade para vir falar a favor do custo dos gastos que está prejudicando a universidade? Não, professor, mas é porque a gente tem que ser imparcial, né? A gente quer escutar os dois lados. E enfim, aí foi um longo debate, não sei se elas desistiram, eu não fui, eu falei que me recusava a participar desse debate, né? Assim, porque achava que a universidade não deveria dar espaço para esse tipo de questão, né? Mas acho que isso é um dos desafios que a gente enfrenta dentro do... E eu gostaria de perguntar como o jornalista pode fazer para driblar essa coisa de ele não poder falar, de ter, claro que ele tem superiores, pode ser que ele seja proibido de falar, mas que seja algo de muita importância. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, uma coisa, por exemplo, das manchetes, que eles mascaram e essas coisas, mas que você fica inquieto, você fica com indignação e tudo, e você quer trazer um lado da verdade e um lado que é realmente muito preciso, que você tem um lugar de fala. Então, como é que você pode fazer isso? Se você tem seus superiores e essas coisas. Serve para assinar a frequência. Bom, então, a programação de amanhã, Vitória, qual é? Bom, amanhã pela tarde, durante a noite, acontecerão as oficinas. E na quarta-feira estaremos aqui no auditório novamente para o encontro com os egressos. Para não perder nada, acompanhe o Instagram, @jornalismo_UFCA e @agência.cariri. Obrigado a todos e todas e até amanhã.
Pronto, adjetivo. Obrigado, eu. E a tela no fundo.